Paz do Senhor Jesus para todos. Vamos lá então para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a de número 5, que vai falar sobre a ordenança para uma vida de vigilância e oração. Essa foi uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos, o Pedro, o Tiago, o João, quando eles estavam ali no Getsêmani, né? Jesus havia ido mais adiante orar e os seus discípulos nem foram orar com ele e nem ficaram vigiando, né? Mas dormindo. E isso se deu por 3 vezes, levando o Senhor a adverti-los, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E o fato dessas palavras estarem no imperativo, soarem como uma ordenança, demonstra o cuidado que Jesus tinha por eles, né? E que ele tem por nós também. Porque o único prejudicado, se eu não vigiar e não orar, sou eu mesmo, né? Notem também que Jesus coloca a vigilância na frente da oração. Vigiai e orai. Eu acredito que não é por acaso, tem um propósito nisso, né? Porque, irmãos, eu posso orar 24 horas por dia, né? Todos os dias. Mas se eu não vigiar, vai tudo por água abaixo, né? Davi foi um exemplo disso. Ele era um homem de oração, ele estava sempre consultando a Deus, mas por uma falta de vigilância com os olhos, ele tropeçou, né, em um adultério seguido de homicídio e caiu em tentação. E tentação é diferente de provação, irmãos. Deus prova a nossa fé, né? Pedro diz isso, Tiago também. Mas tentados nós somos quando atraídos e engodados por nossa própria concupiscência, né? Pelos nossos próprios desejos carnais, por falta de vigilância, como aconteceu com Davi. Então ninguém diga, estou sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Na introdução, o bispo Abner Ferreira, ele afirma que se quisermos vencer na nossa jornada cristã, é necessário perseverarmos sem abrir mão desses 2 aspectos destacados não só por Jesus, mas também pelos apóstolos, né? Que é a vigilância e a oração. Segundo ele, nos dias em que vivemos, cheios de distrações que tem por aí, é necessário estarmos convictos da necessidade de vigiar, de orar e sermos disciplinados nisso, né? E com certeza o Espírito Santo estará pronto a nos ajudar nesse propósito. Essas distrações, irmãos, que o bispo se refere, são aqueles espinhos que sufocaram a boa semente naquela parábola do semeador, né? A boa semente é a palavra de Deus que fica esquecida devido às distrações, às belezas, às ofertas sedutoras deste mundo, né? Isso aconteceu com os discípulos. Eles tinham acabado de sair do templo, estavam com Jesus ali dentro do templo, ouvindo a palavra de Deus, e a bela estrutura do templo, quando eles saíram, logo os distraíram, né? Jesus então tornou a trazer eles para o foco, dizendo que não ficará ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada, né? E assim eles voltaram a se interessar pelo fim dos tempos e pela volta de Jesus. Daí a necessidade de vigiar e orar, né? Diante das ofertas sedutoras que querem nos tirar do alvo, né? Que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? Essa lição vai seguir a mesma ordem das palavras de Jesus. O tópico 1 começa falando sobre a vigilância. Ele diz que a falta dela põe tudo a perder, né? Irmãos, essa palavra vigiar, segundo está aí no item, né? É de origem grega, era muito usada no Novo Testamento para indicar a necessidade de ficar acordado, alerta, atento, né? Para evitar que as calamidades destrutivas nos atinjam, já que em grande parte das vezes isso acontece devido a alguma negligência ou indolência da nossa parte, nos levando assim a pecar e, consequentemente, nos afastar de Cristo, se não houver o arrependimento, né? Citamos o exemplo de Davi, e com o filho dele, o rei Salomão, não foi diferente. Salomão serviu a Deus quase a vida toda,
mas nos seus últimos dias, já na sua velhice, ele não vigiou e se corrompeu, indo após os deuses pagãos das suas 1000 mulheres, né? E olha que Deus ainda alertou ele. E o que eu aprendo com isso, irmãos? O que eu aprendo com Salomão? Que não basta ser sábio, PhD, ter doutorado, né? Ser um exímio conhecedor da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, se eu não vigiar, né? Irmãos, a Bíblia diz que nunca houve e jamais haverá um rei tão sábio como Salomão. Mas do que adiantou tanta sabedoria sem a vigilância, né? Salomão deixou de ser sábio por se envolver com os deuses pagãos? Não, né? Ele continuou sendo sábio, um sábio que não vigiou e caiu. Porque a sabedoria que ele tinha era uma dádiva vinda de Deus, né? E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis, né? Uma vez que Deus deu um dom para alguém, enquanto aquela pessoa viver, Deus não tira mais esse dom. Mas o fato é que o rei Salomão não vigiou e passou o temor a Deus para de trás da sabedoria, né? Interessante que ele tropeçou nas próprias palavras, porque ele mesmo havia dito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, toda sabedoria sem o temor a Deus vai para o ralo, para nada serve, né? Se o Salomão teve tempo de se arrepender no último instante, como aconteceu com Sansão, nós não sabemos, né? A Bíblia não revela e nem cabe a nós julgarmos. Mas fica a lição para nós, a falta de vigilância põe tudo a perder, até mesmo o temor a Deus. Item 1.1: Vigiai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus concluiu assim, né, a advertência aos seus discípulos no Getsêmani: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, nós já vimos em outras lições anteriores que o ser humano é tricotômico, não é isso? Ele é formado de espírito, alma e corpo, ou carne, né, no lugar do corpo. No caso do ser humano cristão, ele tem também o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então eu preciso estar atento, porque quando a Bíblia mencionar Espírito, em algumas ocasiões ela estará se referindo ao Espírito Santo e em outras ao Espírito humano, né? O Espírito Santo é identificado pela letra E maiúscula, enquanto que o Espírito humano com um E minúsculo. Claro que essa identificação é só no nosso idioma, né? Porque no original, seja o grego ou o hebraico, não há essa distinção nas letras. Então, quando Jesus diz que o Espírito está pronto, ele está se referindo ao Espírito humano. Já nas palavras de Paulo, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, aponta para o Espírito Santo que habita no homem, né? Então, juntando os dois textos, a gente conclui que a partir do momento que o espírito humano ouve a palavra de Deus e que ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo, vindo assim a se arrepender dos seus pecados, ele está pronto, né? Pronto para quê? Pronto para andar em espírito, né? Aqui o Espírito Santo, a ser guiado pelo Espírito Santo e não cumprir as concupiscências da carne. O grande problema é que a carne é fraca. E o diabo, que não é nada bobo, ele vai investir em quem? Na parte mais fraca do ser humano, né, que é a carne. Daí a necessidade, irmãos, do Espírito Santo nos ajudar nas nossas fraquezas, né? Sem ele, nós nada poderíamos fazer. Então, quando há a luta, o Espírito contra a carne, em Gálatas capítulo 5, esse Espírito ali citado por Paulo é o Espírito Santo, né? É ele quem luta contra a carne e se opõe a ela, para que o espírito humano não faça o que a carne quer, né? Só que o Espírito Santo, ele não vai obrigar que o espírito humano faça a vontade dele, né? A vontade do Espírito Santo. Porque o espírito humano é dotado de livre-arbítrio. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ensina todas as coisas, e intercede por nós. Mas nos obrigar a não fazer a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito Santo, ele não obriga, né?
Ele apenas nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Agora a escolha é nossa, é do espírito humano. E da mesma forma o diabo também, ele não tem poder para nos obrigar a fazermos a sua vontade, né? A nos inclinarmos para os desejos da carne, para o pecado. Ele apenas nos tenta. Então cabe ao espírito humano decidir. Ou ele resiste ao diabo e anda de acordo com o Espírito Santo, ou ele resiste ao Espírito Santo e anda segundo a carne, né? Se o espírito humano se alimentar da vigilância, da oração e da palavra de Deus, ele vence a carne com suas concupiscências. Mas se ele alimentar a carne através da cobiça, por não vigiar, a carne vence, né? Só que Paulo adverte, a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito Santo é vida e paz. Já o item 1.2 diz que é necessário vigiar, porque o adversário busca quem possa tragar, né? Aqui já foi Pedro quem disse isso, né? Sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Então, se alguém achava que o diabo está no inferno, espetando com o garfo as pessoas que morrem sem salvação, esquece, porque isso é mito, né? Ele está ao nosso derredor e o propósito dele é matar, roubar e destruir. E, irmãos, ele só não faz isso com aquele que teme a Deus, porque ao redor daquele que é temente a Deus está o anjo do Senhor acampado e livrando ele, né? Mas o fato é que o diabo age e através das pessoas, né? E muitas vezes das pessoas que mais amamos, que está sempre ao nosso lado, como ele tentou fazer com Jó, né? Usando a língua da própria esposa e dos amigos de Jó. Jesus disse isso, né? Que os inimigos do homem seriam os seus familiares. Mas como a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e as potestades, então Jesus conclui dizendo que nós devemos amar a esses nossos inimigos, né? Orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, porque eles estão influenciados e precisam de libertação. E se a nossa luta não é carnal, irmãos, as armas que devemos usar também não devem ser, né? Mas as que Deus nos disponibilizou, que é a vigilância, a oração e a palavra de Deus, né? Então não é a força do braço através de agressões físicas e nem o poder da língua através das suas peçonhas mortais, que são as ofensas verbais, né? Irmãos, em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. É como se a língua fosse uma arma e a munição que será usada depende de cada um de nós, né? Ou as agressões verbais, essas peçonhas mortais que Tiago diz, ou a oração, né? Que a oração também procede da língua, e as palavras de vida eterna, que edificam, que dê graça e vida àqueles que nos ouvem, né? E isso é muito sério, irmãos, porque Jesus disse que cada um dará conta no dia do juízo de toda a palavra que sair pela boca, né? Por nossas palavras nós seremos justificados ou condenados. Item 1.3. Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Aqui Jesus está falando da sua volta, né? Ninguém sabe nem o dia e nem a hora que ele irá voltar, né? Será algo repentino. Segundo Paulo, será num abrir e fechar de olhos, né? Talvez alguém questione, mas irmão, se Jesus tem todo esse cuidado conosco, como você disse, se Deus realmente nos ama, se a vontade dele é que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e sejam salvos, como Paulo e Pedro disseram, por que Deus não revela o dia e a hora que Jesus vai voltar, né? Irmãos, Jesus responde, né? Ele responde essa pergunta. É porque as pessoas se preparariam só no dia da sua vinda, né? Os outros dias viveriam relaxadamente e Deus não quer isso. Deus quer que vivamos em santidade todos os dias, independente se Jesus vai voltar ou não, né? Nas palavras de Jesus, se o pai de família soubesse a que vigília da noite o ladrão haveria de vir, ele vigiaria e não deixaria que ele roubasse a sua casa, né?
Mas e nos outros dias, irmãos? Qual seria a atitude desse pai de família? Ele dormiria até com as janelas abertas, né? Tá calor, o ladrão não vem hoje, né? Então, deixa tudo aberto. E por isso que Jesus coloca o ladrão como exemplo, né? Porque ele virá desse jeito, como um ladrão, repentinamente, sem avisar. Irmãos, infelizmente as pessoas são assim, né? Quando sabem qual será a última hora, deixam tudo para a última hora, né? Um claro exemplo disso é a declaração de imposto de renda. O governo avisa qual é o último dia, né? E muitos deixam para declarar só nesse último dia. Aí gera um congestionamento no sistema do governo, né? E muitos não conseguem declarar a tempo, restando então pagar a multa. E por Jesus voltar repentinamente, também não vai haver tempo de ninguém se preparar, né? Restando as consequências, que não será apenas uma multa, mas o sofrimento eterno no lago de fogo, né? O profeta Amós disse que as pessoas, né, muitos, correrão de um lado para o outro, procurando ouvir a palavra de Deus e não a acharão. Por isso estejam todos apercebidos, porque o Filho do Homem virá na hora em que ninguém imagina. Outro ponto importante, irmãos, que é bom destacar, é quando Jesus diz que daquele dia e hora ninguém sabe, né? Nem os anjos, nem o Filho, se referindo a ele mesmo, né? Mas unicamente o Pai. Claro que Jesus estava se referindo a ele naquela condição humana que ele se encontrava naquele momento, né? Mas agora ele sabe o dia que ele virá. Assim como o Pai e o Espírito Santo, Jesus também é soberano, é onisciente, né? Tem muitas pessoas que não consideram o fato de Jesus estar aqui na condição humana também, né? E distorce a palavra de Deus, achando que ele não é Deus como o Pai, como o Espírito Santo, né? Acha que Jesus é inferior. Como Jesus disse também, né? Que o Pai é maior do que eu. Também, nessa situação, Jesus se referia da sua condição humana. Então, às vezes, Jesus vai se referir como um ser humano, né? Aí ele vai se colocar inferior ao Pai, mas na condição divina, Jesus está no mesmo nível, no mesmo patamar que o Pai e que o Espírito Santo também, né? Então, a gente não pode confundir isso. Mas vamos para o tópico 2, né? Que vai nos ensinar a orar da maneira correta. Irmãos, nós já fizemos um estudo sobre a oração do Pai Nosso no segundo trimestre de 2022, e esse estudo está à disposição aqui no canal, tá bom? Se alguém se interessar e quiser se aprofundar mais nesse assunto, é a lição 8, tá? O ensino de Jesus sobre a oração. Bom, Jesus então, ele estava orando, né, quando um dos seus discípulos, reconhecendo que ele era alguém bem próximo ao Pai, e que a relação com Deus era algo muito delicado e necessário, né? Esse discípulo pediu para que Jesus ensinasse a todos eles a orar da maneira correta, né? E, pelo que tudo indica, esse discípulo estava acostumado com as firulas dos fariseus nas orações e percebeu algo diferente, né, na oração de Jesus. E Jesus então ensinou a ele e aos demais essa oração do Pai Nosso. Isso é bem interessante, né? Sem perceber, esse discípulo já estava orando a Deus, porque Jesus é Deus. Ele orava da maneira correta, né? Com o coração sincero, querendo realmente aprender. E o mais importante, né? Ele teve a oração atendida por Deus. Faz até lembrar daquela mulher samaritana, né? Ah, se tu soubesses quem é que está te pedindo água, quem é que está falando contigo. Irmãos, Deus sempre estará disposto a nos ensinar quando estivermos realmente dispostos a aprender, né? Seja através da pessoa de Jesus, como aqui nesse caso, ou através da pessoa do Espírito Santo. Nos dias de hoje, né? João diz que ele nos ensinará todas as coisas. E Jesus ensinou os discípulos não só a orar, mas também o significado das parábolas, né? Mestre, ensina-nos a parábola do joio. Jesus também respondeu quando os discípulos perguntaram, né? Nesse caso que nós citamos ali, quando eles saíram do templo, né, e ficaram impressionados com a estrutura do templo, os discípulos perguntaram depois para Jesus, né, quando seria o fim dos tempos e os sinais da sua vinda. E Jesus então explicou para eles, né? Então foram
3, né, das muitas orações que eles fizeram a Deus. Nas 3, ou as outras também, eles foram atendidos. Porque, irmãos, a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, né? Esse é o segredo da oração que agrada a Deus, a sinceridade. Já o item 2.1 diz que essa oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou para os discípulos, né, é um modelo de oração, né? O propósito de Jesus era que os discípulos deixassem as vãs repetições como os fariseus faziam, né? Não só os fariseus, mas os religiosos dos dias atuais também. Eles fazem isso, né? Rezam trocentas vezes o Pai Nosso, achando que por muito repetir essa oração serão atendidos, né? E muitas vezes nós também fazemos isso, irmãos. Fazemos da oração do Pai Nosso uma reza decorada, né? Recitamos ela com o pensamento na lua, bem distante, né? Lá nos problemas, porque ela já está gravada na mente, né? Sendo que essa oração é apenas um modelo a ser seguido. Quando Jesus inicia, por exemplo, a oração dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, é que as nossas orações devem ser iniciadas com adoração a Deus, né? E quando ele termina dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, significa que nossas orações devem ser encerradas exaltando a Deus, né? Mas tudo isso pode ser feito com outras palavras, não necessariamente as mesmas do Pai Nosso, né? Quando, por exemplo, Jesus diz: venha a nós o teu reino, e eu digo na minha oração Maranata, eu estou dizendo a mesma coisa. Eu estou desejando que Jesus volte logo, porque Maranata significa o Senhor virá, né? Mas enfim, que possamos rever os nossos conceitos acerca da oração do Pai Nosso, porque esse é o propósito. Vamos para o item 2.2, que vai falar sobre a necessidade da oração ser em secreto, né? Entre nós e Deus e mais ninguém. Não que seja errado a gente orar publicamente, irmãos, como fazemos nos cultos, né? Ninguém vai orar sussurrando quando tem a oportunidade no púlpito e com o microfone na mão, né? Mas é necessário tirar um tempo de oração a sós com Deus, né? Uma solitude com Deus. Quando Jesus disse ao orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em secreto, é porque ele estava reprovando as atitudes dos fariseus que oravam em pé nas praças públicas com a motivação de serem vistos, admirados pelos homens, né? Irmãos, se a oração é a maneira que Deus preparou para nos relacionarmos com Ele, então deve ser direcionada somente a Ele, né? O propósito é que Deus me ouça. Ninguém precisa saber o nível da minha conversa, da conversa que eu tenho com o Senhor, né? Jesus foi bem claro, irmãos. Quando eu preparo palavras bonitas para falar na oração, porque as pessoas estão me ouvindo, e essas pessoas me elogiam, tocam trombeta, né? Ainda que no pensamento, né? Bravo, como esse irmão ora bem, aí eu já alcancei o meu propósito, né? Que era com os homens. Eu já recebi a minha recompensa deles e não vou ser recompensado por Deus. E o que é melhor, irmãos? Ser recompensado pelos homens ou por Deus, né? Então, quando orares, entra no teu quarto e ora a teu Pai que está em secreto, e Ele te recompensará publicamente. Mesmo assim, mesmo estando a sós no nosso quarto, se nós não fizermos uma oração sincera, se nós não formos humildes diante de Deus, Ele também vai reprovar a nossa oração, né? Não adianta eu estar num quarto orando a Deus, mas fazendo uma oração que desagrada a Ele. Irmãos, você pode orar em voz alta publicamente, como nós fazemos nos cultos, né? E ser aprovado por Deus, como também você pode orar sozinho, em voz baixa, ou até mesmo no pensamento, e mesmo assim ser reprovado por Deus. O segredo não está no lugar ou na altura do tom da voz, mas na forma como está o coração, quando nós oramos ao Senhor. Você observa isso naquela parábola do fariseu e do publicano, né? E como parábola é apenas uma ilustração do que acontece no dia a dia, Jesus está dizendo que isso acontece no cotidiano também, né?
O texto diz que o fariseu orava consigo mesmo, né? Ou seja, no seu pensamento, no seu íntimo. Só que uma oração arrogante. Graças te dou, Pai, porque não sou como esse publicano, nem como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, dou dízimo. Enquanto que o publicano, batendo no peito, reconhecendo a sua condição de pecador, orou com intensidade, né? Ele clamou, tem misericórdia de mim, ó Deus, miserável pecador. E Jesus concluiu que esse publicano desceu para casa justificado, né? Só ele recebeu o galardão de Deus, que foi o perdão dos seus pecados, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que se humilhar diante de Deus será exaltado por ele, né? E embora o foco hoje seja a oração, esse princípio serve para tudo, tá? Para o jejum, para uma pregação, para uma obra de caridade. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Item 2.3. Os vários aspectos da oração. Na verdade, esse item vai abordar dois extremos, né, que devem ser evitados na oração. O primeiro é o fato de sermos curto e grosso na oração, né? Quando o assunto é confissão dos pecados, a gente quer fazer por atacado. Tá certo que os nossos pecados são tantos, né, incontáveis, que seria impossível citar um por um na oração. Então a gente ora, né? Senhor, perdoa todos os meus pecados, até mesmo aqueles que eu nem me lembro. Mas, segundo o comentarista, os pecados que eu me lembro, eu devo especificá-lo na oração, né? Sabe o que acontece, irmãos? Junta a pressa de terminar logo a oração, de sair logo da presença de Deus, parece que tem até formiga nos joelhos, né? Junta isso com o fato do nosso pecado ser tão nojento, né? Tão vergonhoso, ter um nome tão feio, que ficamos com vergonha de mencionar ele na oração. Interessante, né? Eu não tenho vergonha de cometer tal pecado, mas tenho vergonha de confessá-lo, né? Coloco ele no pacote dos pecados que eu não me lembro. Mas o fato é que o comentarista aí, ele está com toda a razão, né? A gente precisa abrir o coração diante de Deus, né, e ser sincero. Senhor, perdoa porque eu sou um adúltero, né, se for o caso, sou um fornicador, sou um invejoso, um avarento, um mentiroso, um miserável pecador, né, como disse esse publicano. Então esse é um extremo a ser evitado, né, generalizar os pecados na oração. O outro é ir com rodeios na oração diante de Deus, né. Isso acontece quando queremos receber algo da parte de Deus. Quando o negócio é pedir, acabou a pressa, né? Aí nós temos todo o tempo do mundo, detalhamos tintim por tintim o que queremos, o jeito que queremos. Salomão, mais uma vez o Salomão, né, foi um exemplo disso. Deus disse para ele em sonhos, pede o que quiser. Salomão fez todo um trajeto para no final pedir para Deus sabedoria, né? Ah, Senhor, de grande beneficência usaste com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido, dá sabedoria para julgar o teu povo, né? Para que prudentemente discirne entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Irmãos, é que o salmista disse que o nosso Deus não dorme, né? Senão ele já estaria no terceiro sono, e Salomão não falou o que ele queria, né? Sendo que Deus já conhecia o pedido de Salomão antes mesmo dele sair pela boca, né? Nicodemos também foi outro exemplo, né? Ele queria ver o reino de Deus, então ele foi até Jesus com rodeios, né? Senhor, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus já cortou logo a conversa, né? Nicodemos, você quer ver o reino de Deus, não é? Então se converta, necessário vos é nascer de novo.
Mas a Bíblia diz que Deus se alegrou com o pedido de Salomão e que Jesus foi paciente com Nicodemos, né? Mesmo humanamente, Jesus estando com sono, né? Já era noite e precisando descansar. Enfim, irmãos, o fato é que a gente não precisa ter pressa para sair da presença de Deus e nem usar todo o tempo da oração só para pedir, né? Mas para adorar a Deus, para interceder pelas pessoas, para agradecer ao Senhor, para confessar nossos pecados. Chegamos no tópico 3, que vai falar sobre a necessidade de nos dedicarmos na oração. Ele começa citando uma frase de John Wesley, né, um conhecido teólogo do meio evangélico, que viveu no século XVIII, onde ele compara a oração com o oxigênio da alma. Irmãos, alguém consegue sobreviver 5 minutos sem respirar o oxigênio? Não consegue, né? A pessoa pode viver o tempo que for, ser um Matusalém que viveu 969 anos, mas nunca poderá faltar o oxigênio, porque quando faltar, essa pessoa vai morrer, né? Por isso que Jesus também estava sempre orando, né? E quando ele orava, ele não orava só por ele, né? Mas pelos seus discípulos e por todos os pecadores, como se Jesus estivesse respirando a oração e servindo de aparelho para ajudar aqueles que não oravam por estarem doentes na alma, né? Mas que precisavam também da oração, inclusive nós, Igreja do século XXI. Irmãos, se estamos respirando a oração hoje é porque Jesus serviu de aparelho nos ajudando, né? Ele disse ao Pai, não oro só por esses, mas por todos aqueles que hão de crer em mim através da tua palavra. E da mesma forma, quando Tiago diz orai uns pelos outros, significa que devemos servir de aparelho também para aqueles que estão precisando respirar a oração e não têm forças para orar, né? Interessante a comparação do John Wesley, né? O item 3.1 diz que devemos orar em todo lugar, né? Até porque a oração não tem um lugar pré-definido, né? Nós já vimos que quando Jesus disse sobre entrar no quarto para orar, o contexto é outro, né? É para não querer mostrar para ninguém que você está orando, que você é espiritual. Mas o fato é que a gente tem que orar em todo lugar, né? Assim como nós respiramos o ar na rua, no ônibus, no trabalho, na escola e até mesmo na cama enquanto estamos dormindo, né? Nós devemos também orar em todo lugar, né? Conforme Paulo disse a Timóteo, não só no quarto, nem só no templo, mas no ônibus, na rua, na escola, ainda que seja no pensamento, né? Também nos hospitais, por um doente, claro que em voz baixa, né? Até mesmo diante de alguma autoridade, né? Como Neemias fez, orando diante do rei Artaxerxes, né? Quando ele foi pedir aquela carta para reconstruir os muros de Jerusalém. Jonas, irmãos, Jonas orou de dentro do ventre de um peixe, né? E Deus atendeu a sua oração também, porque ele é onipresente, é onisciente, né? Então Deus ouve a nossa oração onde quer que estejamos, né? O lugar não vai influenciar na oração, irmãos. Você pode até orar no monte, né? Claro que pode. Mas não pense que sua oração será ouvida só porque você está no monte. Jesus orava muito no monte porque a multidão estava sempre oprimindo ele, né? E ele precisava de alguns momentos a sós com o Pai. Irmãos, quando Jesus disse para aquela mulher samaritana que o lugar de adorar a Deus não depende se no monte ou em Jerusalém, mas em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade, serve também para a oração. Ela não deve ser feita só no monte e nem só no templo, né? Mas em todo lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Então devemos orar em todo lugar e em todo tempo, né? Conforme diz o item 3.2. Assim como o meu pulmão respira o ar independente do lugar ou da ocasião, né? Eu também devo respirar a oração independente se eu estou empregado, com boa saúde, com uma família abençoada, tudo dando certo, né? Eu devo orar sem cessar, em todo o tempo, para não perecer espiritualmente. Jesus fez isso, ele respirava o oxigênio da oração em todo o tempo, né? As referências estão aí na tela,
E depois os irmãos podem conferir. Irmãos, a oração ela não tem hora marcada para acontecer em nenhum tempo determinado, né? Eu digo isso porque tem pessoas que cometem dois equívocos quando leem Provérbios capítulo 8, versículo 17. Olha o que diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. E o primeiro equívoco, irmãos, aqui é a pessoa achar que é Deus que está falando, quando na verdade o contexto é uma figura de linguagem apontando para a sabedoria, né? Assim como naquela ocasião, quando Jesus disse: se esses se calarem, as pedras clamarão, né? Pedra não fala, pedra não clama, sabedoria também não fala, né? Mas é uma figura de linguagem. O segundo equívoco, irmãos, é achar que de madrugada é mais fácil Deus atender as orações porque a fila é pequena, né? Já que quase ninguém está orando nesse horário. Irmãos, Deus é poderoso para ouvir as orações do mundo todo que é feita ao mesmo tempo, né? Eu me lembro que antes de me converter, eu via os irmãos orando todos juntos, eu achava muito estranho, eu nunca tinha visto aquilo, né? Eu pensava comigo, mas Deus não vai entender nada do que esse povo está falando, né? Mas claro que eu não conhecia Deus ainda, né? O Deus que eu sirvo. Claro que eu também não conheço Ele plenamente, né, nesta terra, porque Ele é infinito, né? Por isso que o profeta vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. E Pedro também, que devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas o pouquinho que eu conheço a Deus, irmãos, eu já posso garantir que Ele é poderoso para ouvir as orações do mundo todo e ao mesmo tempo, né? Eu digo isso com base bíblica, né? Mesmo aparentemente estando muito ocupado com o roteiro das viagens missionárias de Paulo, né? Se ele ia para a Ásia ou para a Bitínia ou para onde ele ia, Deus atendeu um clamor que vinha da Macedônia, né? Também, mesmo aparentemente estando muito ocupado com os altos e baixos do povo de Israel na época dos juízes, Deus atendeu o clamor que vinha do coração de Ruth, quando ela estava ainda em Moabe, né? E enviou a família de Noemi para resgatar ela, né? Também, quando aparentemente o Espírito Santo estava muito ocupado com o registro da genealogia de Judá, a referência está aí na tela, né? No livro das Crônicas, Deus atendeu a oração de Jabes. Então, meus irmãos, não se iludam achando que de madrugada é mais fácil Deus atender a sua oração. E também não fique triste achando que todos orando ao mesmo tempo no templo, Deus não vai te ouvir. Enfim, quando a sabedoria diz que os que de madrugada me acharão, eu acredito que diz respeito a não perdermos tempo, né? Mas buscar a sabedoria cedo, né? O mais rápido possível, quanto antes melhor, né? Como diz Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente, como fez com Salomão, né? Bom, o comentarista encerra o item dizendo que qualquer trabalho espiritual vai deixar dúvidas se vem de Deus, né? Se realmente vem da pessoa do Espírito Santo. Porque sem oração, irmãos, é como se o trabalho espiritual não fosse autenticado no cartório divino, né? Então a oração é o carimbo do cartório e o nome de Jesus na oração é a assinatura nesse carimbo, né? Só assim aquele trabalho espiritual terá validade para o Espírito Santo e ele vai agir. Então, eu devo orar em todo lugar, em todo o tempo, e sem jamais esmorecer, conforme vai dizer o item 3.3 para encerrarmos, né? Ele diz que devemos continuar perseverando, insistindo na oração, né? Se acontecer de mesmo assim Deus não atender a oração, talvez seja porque algo não está de acordo nessa oração, né? Às vezes a falta de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez não seja a vontade de Deus, que sempre será o melhor para nós, né? Mesmo quando Ele diz um não. Acontece muito também da oração ser contrária à vontade de Deus, como aqui Tiago e João queriam fazer, né? Queriam pedir que descesse fogo do céu sobre os samaritanos. Queima eles, Jesus, fogo neles. Oração contrária, irmãos. Deus não atende, né? Deus não atende esse tipo de oração. No caso dos irmãos que são casados também, se eles não honrarem a esposa como o vaso mais frágil,
a oração desses também pode ser impedida. Enfim, tem mágoas no coração, falta de perdão, pecados não confessados, são vários os motivos, né? O que não podemos é nos esmorecer, né? Desistir de servir a Deus se Ele não nos atender, mas procurar nos consertar, né? E confiar nele em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais essa lição. Eu espero ter contribuído com o preparo da lição de vocês. Se Deus nos permitir, estaremos de volta na próxima semana para estudarmos juntos a lição de número 6, que vai falar sobre a ordenança para uma vida de obediência e submissão. Eu tenho certeza que também será uma bênção essa lição para a glória de Deus. Então, conto com todos vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham ótimos estudos e até a próxima semana.